Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres, Gilmar e Wellison, queridos irmãos, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha em casa, pela Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Na liturgia da palavra desta segunda-feira, São Paulo diz de uma série de condutas, primeiro de maneira geral e depois de maneira específica, para recordar a pessoa que é possível abandonar aquela vida. Primeiro ele diz de palavras grosseiras, insensatas, obscenas, que são inconvenientes. E ao dizer essa palavra ele faz um pedido: dedicai-vos antes à ação de graça. E depois ele diz de maneira específica, aí se volta para cada um de nós: o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra, diz que essas pessoas, quem escolhe essas condutas que ele tinha mencionado no início, esta pessoa que faz essa escolha, ela se exclui por si mesmo do reino dos céus, ela se exclui do reino de Deus. E por que ele nos chama a atenção no dia de hoje? Ele nos chama a atenção porque é possível mudar a rota, não é o fim, não é uma definição. Se alguém se encontra nessa forma de conduta, nessa forma de vida, é possível mudar, é possível reverter a situação e com a própria vida ser causa de louvor a Deus, que é a palavra que ele diz também no texto do dia de hoje: dedicai-vos à ação de graça, a ação de graça pela transformação que pode ocorrer, pela transformação que já aconteceu na vida de alguns e a transformação daqueles que pedem agora que seja revertido. Se estamos nessas condutas que são condutas de vício, nós podemos ser diferentes pela ação e pela graça de Deus em nossa vida. No Salmo nós encontramos, aqui nós vimos a desordem dos prazeres, nessas palavras que São Paulo disse. E no Salmo fala de um prazer também, mas o prazer de meditar a palavra de Deus, o prazer daquele que escuta, medita a palavra de Deus dia e noite. E é esta meditação, é este prazer, o verdadeiro, que transforma a nossa vida, que reverte a situação, que faz com que mudemos a rota da nossa vida. Se estávamos caminhando para uma vida apenas
de vício e de distância de Deus, porque essa vida, quando nós escolhemos os prazeres desordenados, na verdade nós estamos mostrando com aquilo que escolhemos, mostrando com a nossa vida, que nós negamos Deus. Uma grande negação de Deus em nossa vida, quando permitimos que os vícios dominem. E a liturgia nos convida a fazer diferente. Nosso prazer precisa ser meditar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e permitir que ela nos transforme. Mas ela vai nos transformar a partir do momento que passarmos a escolher o que ela nos indica. Nada deve assumir o trono do nosso coração. O trono do nosso coração, Deus deve ter a primazia. Ele está acima. Ele vem em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o texto diz que todas essas condutas se transformam em uma idolatria, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças, pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra. Estes se excluem das realidades celestes. Nós não queremos nos excluir da realidade celeste que Deus nos deu como presente. O céu é graça. O céu nos foi dado assim, de graça. E nós precisamos mantê-lo. E quando nós escolhemos mal, quando nós escolhemos não viver o bem, não viver na vontade de Deus, a palavra de Deus, nós nos excluímos. Devemos aprender com o Salmo do dia de hoje, a escolhermos os verdadeiros prazeres que vêm da escuta da palavra de Deus, a partir da escuta, a obediência, o seguimento a Jesus Cristo. E só assim, nesta escolha do bem visível, das virtudes e não dos vícios, nós daremos passo para vivermos a atitude de Jesus que curou essa mulher no Evangelho de hoje. Ela tinha 18 anos, já estava numa situação crítica, até influenciada por um espírito maligno, e Jesus, com um olhar, exorciza aquela mulher e realiza a cura na vida dela, a cura tão necessária e tão esperada. Ela estava esperando há tanto tempo. Jesus olha com compaixão, e é este olhar de compaixão que faz com que aquela mulher seja transformada e escolha o bem. Então, Jesus, ele age porque se deixa mover pelo sentimento de compaixão, de amor. Ele olha para a pessoa e ele vê que aquela pessoa pode ser transformada, ele vê que você pode ser transformado no dia de hoje, pode ser transformado agora. A atitude contrária é a atitude do chefe da sinagoga. Porque quando eu olho apenas para os meus interesses, quando você se preocupa apenas com seus interesses próprios, você fica cego para a necessidade do outro. E até critica. Você fica cego para fazer o bem, não faz o bem, faz o mal, escolhe fazer o mal. Porque os seus interesses vêm em primeiro lugar. E se vêm em primeiro lugar os seus interesses, já vai se tornando uma relação de idolatria. Então, quando você sai da idolatria, você coloca Deus em primeiro lugar, mas ainda consegue enxergar que o irmão precisa da sua atitude de misericórdia, da sua atitude de compaixão, do bem que você pode fazer. Porque deixar de fazer o bem, nessas ocasiões, quando você pode fazer, se torna um mal para a pessoa que não se beneficiou. Se Jesus não fizesse o bem para essa senhora, ela continuaria encurvada. Ela continuaria sob o jugo do espírito que a subjugava. Então, o que nós podemos aprender com essas palavras que ouvimos de São Paulo, com o que o salmista nos direcionou no dia de hoje e com esta atitude de Jesus? Ação de graças é uma palavra que nós encontramos na primeira leitura, mas também neste Evangelho.
Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela, ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Ela começou a louvar a Deus. São Paulo nos convidava ao louvor. Agora nós aprendemos com a atitude dessa senhora que, após ser curada, começou a louvar a Deus. Essa é a atitude que deve ser a nossa, que deve ser em nossa vida em todo o tempo. Nós devemos cultivar a dimensão do louvor em todo o tempo. Talvez até aqui você tenha percebido e tenha dado atenção apenas aos vícios, talvez às más condutas que você já escolheu em algum momento, e não tenha observado as virtudes, que Deus te chama a ser um homem e uma mulher de virtudes, que Deus te chama a ser um homem e uma mulher de louvor. Aprendamos a cultivar a dimensão do louvor em nossa vida. Nós sabemos cultivar o louvor, nós sabemos cultivar a ação de graças a Deus pelo que Ele já realizou em nossa vida, pelo que Ele realiza, pelo que esperamos dEle, pelas atitudes de vícios que nós já superamos, que já foram superadas, e agora nós só estamos no combate, combatendo para nos mantermos em pé. Sabemos cultivar a atitude de louvor. Convido você a fechar os seus olhos por um instante e recordar quais são as condutas na sua vida que hoje já são causa de louvor, de você cultivar a dimensão de louvor. Quais são? São essas que precisam ser ditas nesta homilia, são essas que precisam ser ditas nesta oração. Nós sabemos ver os sinais da graça de Deus. A mulher do Evangelho soube. Quantas graças já aconteceram na sua vida? Mas até aqui, quantas vezes você cultivou a dimensão do louvor a Deus? Olha que bonito começar a semana, nessa segunda-feira, já de manhã, antes de ir para o trabalho, antes de começar os serviços diários, recordar que somos homens e mulheres de louvor a Deus, de ação de graças, por tantas maravilhas realizadas. Cultivar o louvor a Deus porque nós não estamos mais naqueles vícios que São Paulo mencionou. Não mais somos homens e mulheres de palavras grosseiras, de insensatez, de palavras obscenas, de palavras inconvenientes. Não somos mais homens e mulheres de devassidão, de impureza, de avareza. Não, Senhor. Agora nós somos homens e mulheres que rendem graças, louvores a Ti, porque a Sua ação em nossa vida é bem maior. A ação da Sua graça, da virtude da Sua presença, é maior do que a ação dos vícios, é maior do que as condutas antigas, é maior do que as condutas velhas que nos afastam de Vós. Dai-nos, Senhor, a graça de crescermos no amor a Vós. Dai-nos, Senhor, a graça de crescermos na dimensão do louvor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.